A paz, irmãos. Nós temos tratado ultimamente das cartas do Apocalipse, a qual o Senhor destinou à igreja ou à comunidade cristã da época, que estava em determinadas cidades. Na carta passada, vimos que o Senhor se apresenta a Pérgamo como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, representando que existia uma grande batalha naquela época. De fato que existiu, que durou do século III até o século V. Uma batalha espiritual muito grande, quando aconteceu a elevação da igreja, quando ela deixou de ser uma igreja perseguida para se tornar a igreja, a religião do imperador romano Constantino. E nesse período, aqueles que desembainharam a espada aguda de 2 fios, ou seja, a palavra de Deus, eles sofreram muito porque eles não queriam aquela paganização dentro da cristandade. A carta que nós vamos estudar hoje, ela representa um período pós esse tempo. Todos os estudiosos no assunto chegam à conclusão que essa carta, o período dela se dá do século V, começo do século VI, até o século XVI, quando foi institucionada a Igreja Católica Romana. E a história nos deixa isso bem claro. Então, como é que o Senhor se apresenta a esta igreja? E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Aqui eu quero chamar a atenção, amado, para que você note que o livro de Apocalipse ele é munido de símbolos, para que depois alguém, como você vê alguns vídeos por aí, achando que vai sair uma besta com 7 cabeças dentro do mar, ou que Jesus não pode olhar para o rosto dele porque tem um rosto de sol e tem os olhos como chama de fogo. Aqui são símbolos. Ele está dizendo aqui que ele tem os olhos como chama de fogo. Dos seus olhos não pode escapar nada, tudo ele vê, nada fica oculto. Esse é o símbolo sobre o qual ele se apresenta. Por quê? Porque estava acontecendo, ia acontecer, porque isso foi dado a João no século I ainda, e essas coisas se deu do século VI, século V em diante. Então era algo que ia acontecer, mas que o Senhor estaria atento, que dos seus olhos não escaparia nada. Não adianta alguém maquiar ou alguém fazer uma parte de coisas boas, outra parte ruim, que o Senhor ele sonda tudo. É dessa forma que ele se apresenta. E o símbolo do latão reluzente simboliza o julgamento. Muitos estudiosos chegaram a essa conclusão. Ou seja, ele vê e exerce o julgamento. Vamos ver o próximo versículo. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais importantes que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios. Note que apesar, você vê que aqui aponta para uma igreja totalmente idólatra, porque foi o que aconteceu do século V em diante. O paganismo tomou conta sobre a qual nós vemos até hoje, na igreja católica, que era a igreja oficial cristã da época. Mas ele começa dizendo que sabe a caridade. Ele sabe que existe a caridade, que existem coisas boas, mas tem algo contra, que não é nada louvável. Tu que toleras Jezabel, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios. Agora nós temos que entender que Jezabel, nesse período, já tinha morrido. Não está se referindo à pessoa de Jezabel. Assim como os Nicolatas, que nunca existiu, na verdade, ninguém chamado Nicolatas, mas era uma junção de 2 palavras, que era aquele que dominava sobre o povo, assim como a doutrina de Balaão, que vimos na última carta, que eram aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, assim também ela aponta a Jezabel. Então, para a gente entender isso, nós temos que notar quem foi Jezabel. Vou colocar os capítulos na tela para que vocês estudem. Mas Jezabel era uma profetisa de Baal, que acabou se casando com Acabe, rei de Israel. E o que aconteceu com a doutrina de Jezabel?
Jezabel, ela determinava, ela ditava, e o rei Acabe cumpria aquele intento. Então o rei Acabe construiu bosques, santuários a Baal, e ele induziu o povo, ele induziu o povo a comer daquelas prostituições, daqueles ídolos, daquelas coisas sacrificadas a ídolos. E se você notar, o versículo fala dessa forma, na parte final: ensina e engana os meus servos que se prostituem como no sacrifício. Ou seja, ensina e engana. E neste período foi introduzido muitas doutrinas pagãs, que muitas pessoas desavisadas, muitas pessoas leigos, passaram a se alimentar desse paganismo, como por exemplo, trouxeram todos os títulos de Semíramis ou de Ísis e atribuíram sobre a nossa irmã Maria. Agora induziram os irmãos a louvar a Maria, coisa que nunca foi para fazer, mas com todos os atributos de Ísis. Impuseram a doutrina da Trindade, como isso aconteceu já no Tratado de Nicéia, de Laodiceia. Então foram introduzindo coisas. Então o Senhor sabia que existia coisas boas naquela igreja, naquela comunidade, mas tinha contra ele que ensinava a se prostituir com aquelas coisas. Idolatria. E por que Jezabel foi uma pessoa muito idólatra? Induziu o povo de Israel a fazer isso. Lembre-se, ensinamento de Jezabel. Mas o que é idolatria perante o Pai? Será que essas coisas são aplicadas somente àquela época? Ou herdamos isso até hoje? Sabemos, como nós já vimos em estudos passados, o que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Então, segundo a palavra de Deus, não apenas adorar a imagem, uma pessoa, um ser, que não seja o Deus Altíssimo, é idolatria, mas também é outro quesito. Examinai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, e a vil concupiscências, e a avareza, que é idolatria. Veja que a palavra fala que a avareza também é idolatria. Amados, nunca no período da história tivemos uma igreja, um povo tão avarento, o povo que se diz de Deus, como nos dias de hoje. Você vai em determinados cultos, ou assiste determinados programas, e só se fala em dinheiro. Bate uma pessoa na porta pedindo uma cesta básica, o irmão fala que não tem, mas vai lá, vende o carro e dá a chave naquele lugar. Por quê? Porque eles estão esperando alguma coisa da parte de Deus. Então o seu líder, que também é avarento, é o principal avarento, colocou na cabeça dele que não é o necessitado que você dá para Deus, é lá no templo que você está dando para Deus. E isso se tornou um povo avarento, um povo que chega ao ponto de dizer: se Deus não me responder, eu não vou servir esse Deus. Se Deus não me abençoar, para que eu servir um Deus desse? Agora veja o que falou o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e os currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você vê, uma igreja que não é idólatra, um profeta que não é idólatra, ele fala dessa forma. Mas os profetas, os artistas de palcos de hoje, muitos deles, falam que você tem que colocar Deus contra a parede, ensinando a pessoa a não amar a Deus, mas amar aquilo que Deus pode fazer em suas vidas. Então, essa carta não estava só direcionada àquela época dos anos 500 até o ano 517, mas sim em tempos posteriores que se alastra até agora. E como nós identificamos que essa mulher, que a mulher é realmente a igreja, que a mulher Jezabel pode significar a igreja da época? Existem duas formas, amados, da gente procurar saber isso. Podemos usar nossa própria interpretação ou deixar que a palavra interprete. O que é mulher, já que Jezabel é uma mulher, diante da palavra de Deus? Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao seu marido, a saber, a Cristo. Então já vimos que na linguagem profética, na linguagem das Escrituras, mulher significa igreja, é um povo reunido. Então uma prostituta
que é uma mulher prostituta, ela é uma igreja corrompida. Um povo que exerce uma doutrina misturada, não uma palavra santa, uma palavra pura. E como nós identificamos essa mulher? Vamos para as Escrituras novamente entender. E vindo os 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então agora nós entendemos, vamos só entrar de leve nesse assunto, vamos tratar em vídeo específico sobre isso. Então essa mulher que se referia era uma igreja, que surgiria, essa mulher também aqui, estava sentada sobre muitas águas, já é o período final do livro de Apocalipse. Não vai pensar que vai surgir uma mulher dentro d'água não, tá, irmão? Significava que era essa prostituta, uma igreja prostituta, que surgiria de um lugar onde tem muitas tribos, línguas e nações. Se você ver o verso 15 desse mesmo capítulo, você vai ver a explicação do próprio anjo. Ou você pode interpretar por suas próprias forças, mas pela palavra de Deus fica mais fácil. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Você veja, Babilônia também já não existe. Agora você tem que achar as características da Babilônia, em quem recai sobre isso. Babilônia era adoradora de estátua, você sabe, adorava uma trindade, Tammuz e Semiramis. Então aí você vai encontrar qual a igreja que tem essas características, entre outras, que trataremos em outros vídeos. Viu a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus Cristo, e vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Então aqui você já nota que não é qualquer pessoa, veja que é um símbolo, não está se referindo a uma simples mulher, uma mulher que está embriagada do sangue dos santos. Qual foi a igreja, amado, que derramou o sangue de muitos santos? Se você estudar a Inquisição, a Santa Inquisição ou Profana Inquisição, você vai encontrar através das cruzadas, todos que discordavam com ensinamentos dessa igreja, a saber, a católica, acabaram mortos. Então aqui nós já achamos o período que se daria isso. Uma igreja que introduziria a idolatria dentro dela, o paganismo, e que derramaria o sangue dos santos. Só estudar um pouquinho a história que você vai entender, mas trataremos disso em outros vídeos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Você observe que o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele nunca desiste da humanidade. Porque se Ele desistisse, Ele não tinha mandado seu Filho amado. Se você observar, até no estágio final de Apocalipse, do livro da Revelação, Ele ainda está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Observe o que o Senhor fala já na 6ª trombeta, na penúltima trombeta. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Você observe como é fiel a profecia. Apontando para aquela data, você vê que falava sobre a mulher Jezabel. Aí você estuda a história de Jezabel e vê quanta idolatria Israel se meteu por causa dessa mulher. A igreja, ela induziu as pessoas a acabar, se envolver nessa idolatria. Por exemplo, em nosso país, cada estado tem um padroeiro. O Brasil tem uma padroeira, ou seja, padroeiro é patrono, fiador. Agora o fiador não é mais Jesus, não é mais o Criador dos céus e da terra. É algo que não pode ver, nem andar, nem ouvir, etc. Então você vê, apontando para aquela época, o Senhor já faz esse alerta. E aqui ele fala, depois da 6ª trombeta, ele fala: e os homens que não morreram, mesmo assim não se arrependeram. O Senhor, ele continua dando tempo para que as pessoas se arrependam da sua idolatria, da sua avareza, das suas prostituições, das suas mentiras, para que realmente encontre o caminho que é a Cristo, o seu Filho amado. Feriria de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei,
Então aqui o Senhor incentivando não só os cristãos, os irmãos daquela época, os que seguiam a doutrina do Mestre, como nós hoje, que aquele que não conhecer as profundezas de Satanás, que não seguir as doutrinas de Satanás, ele não porá outra carga sobre nós, mas ele nos ajudará, nos esforçará. Mas o que tendes, retenho, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vale a pena, amado, permanecer fiel a esse Deus, seguir aos seus princípios. Não fique brigando aí por causa de um nome, porque se você olhar as 7 cartas, em nenhum momento ele se apresenta com o seu nome. Em nenhum momento ele se apresenta com o seu nome. Porque o que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós devemos seguir aquele que tem esses atributos pelo qual ele se apresenta. Porque não é o nome em si que salva é a pessoa do Filho de Deus, a pessoa do Filho do Altíssimo. Porque se fosse assim, eu ia batizar o meu filho de Yehoshua, e agora o nome do meu filho também salvaria. Mas não é o nome do meu filho que salva, é a pessoa do Senhor. O Senhor ele é tão sábio que ele falou que a árvore não se conhece pelo nome, mas sim pelos frutos. Nisso conhecemos que somos dele se nos amarmos uns aos outros. Não é aquele que chamar o nome dele, que nós nem sabemos o verdadeiro nome, está escrito no livro de Apocalipse. Então ele também falou dessa forma: vós, seus meus amigos, se fizeres o que vos mando, não foi se me chamar de Yehoshua, de Jesus ou de Emanuel, não é assim. Então é a pessoa do Filho de Deus que salva, amado. Então vamos seguir os ensinamentos dele, para que nós possamos ser verdadeiramente seus amigos, seus imitadores, porque aquele que vencer, ele fará grande naquele dia, e estaremos no reinado milenar, dominaremos sobre a nação. Então fiquem na paz e até o próximo vídeo.